Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, falar hoje sobre as negociações do Vasco que estão saindo aí na mídia, as informações referentes a contratos desses jogadores, as coisas que podem acontecer e as coisas que são pouco prováveis que aconteçam. Deixando claro que esse vídeo está acontecendo nessa data aqui, então dependendo de quando você estiver assistindo o vídeo, talvez algumas informações tenham mudado. Também deixando claro que se você quiser muito que um jogador venha e não aceite informação contrária, talvez você não goste desse vídeo. E por último, vale ressaltar que só é jogador do Vasco quando assina contrato. Se não assinou contrato, não joga no Vasco. Então, vamos lá. Bem, o primeiro nome especulado, muita gente está falando disso, muita gente me perguntando disso, querendo saber se a situação é real ou não. O nome da vez é do volante Ralf. O Ralf teve um ótimo momento no Corinthians, ele fazia uma dupla de volante muito sólida com o Paulinho, ganhou um bom status com o tempo e acabou se transferindo para o futebol chinês. Lá na China ele continuou mantendo um bom nível, foi titular em basicamente todos os jogos em que atuou, se mantendo valorizado no mercado. Tá, então, o Vasco ele está negociando com o Ralf. Há um monitoramento da situação do jogador na China. A diretoria quer sim contar com esse jogador. O Zé Ricardo já deu o aval dele, ele quer um jogador como o Ralf no elenco, faz parte do planejamento dele para 2018, mas tem vários poréns nessa negociação com esse jogador. Primeira coisa, custo-benefício. O Ralf já é um jogador trintão e recebe um alto salário para os padrões brasileiros. Eu não consegui descobrir o total de cifras que o jogador recebe, mas as especulações é que passa a casa dos 400 mil. Ou seja, possivelmente seria o maior salário do elenco vascaíno. Bem, outra coisa é referente a preço de mercado. Assim como a maioria das negociações do Vasco em 2017, ele não está pagando por jogadores. Ele pega jogadores que estão em final de contrato, praticamente define as bases salariais e fica com o jogador. E o Ralf ele está nessas condições. O contrato dele se finaliza em dezembro com o clube chinês e ele pode fechar com algum outro clube. Tá, beleza. E referente ao Ralf, qual a informação? Bem, o empresário do Ralf diz que existe outros clubes chineses interessados na contratação do jogador. E na China a situação de salário é bem sinistra. Os caras eles pagam alto mesmo pelo jogador. Então se for uma competição financeira, não tem como, o jogador ele vai permanecer na China porque lá os salários são muito mais altos. O empresário do jogador também disse que o Ralf não pretende sair da China no momento, o que também condiz com essa situação do alto salário. Possivelmente algumas propostas de clube chinês já estabeleceram algumas bases salariais que devem ser muito altas. Porém, o empresário do cara também não descartou uma volta dele para o Brasil. Não é tido no momento como prioridade, mas sim, o Ralf pode acabar voltando. Existem outras equipes monitorando a situação do jogador, mas a situação alto salário e idade assustam a maioria dos clubes. Então, por enquanto, parece que o Ralf não sai da China. Bem, falando a verdade verdadeira para vocês, na minha opinião, o Ralf ele é um ótimo jogador, é um jogador de nível técnico muito bom, que pode agregar muito para o Vasco, mas eu não acredito que essa negociação possa acontecer. Bem, então por enquanto a situação do Ralf continua indefinida, o Vasco ainda não fez proposta oficial, apenas algumas sondagens pela situação do jogador, mas por enquanto nada sai do 0 a 0. Vamos pro próximo. Luan do Atlético Mineiro. Existem algumas especulações que o Vasco está atrás desse jogador, que seria a opção de velocidade pelo lado de campo. Eu não consegui confirmar essa informação em quase nenhum lugar. O Atlético Mineiro no momento não esboçou nenhuma vontade de negociar o jogador, que tem um contrato longo. Logo, para ele sair de lá teria que ser alguma oferta boa para o Atlético Mineiro liberar o jogador. Então, teoricamente, o Vasco teria que fazer um alto investimento para tirar o Luan do Atlético Mineiro. Olha, o Luan ele é um bom jogador, ele é um jogador rápido, ele é um jogador de raça, tem uma boa técnica, tem um bom chute, mas em relação a custo-benefício, se fosse para investir em um jogador, não seria ele o nome. Eu pensaria em alguns outros nomes que o Vasco poderia fazer essa investida. Inclusive o próximo jogador que eu vou falar
seria uma investida financeira. Tá certo que a longo prazo o Luan renderia muito mais por ser um jogador novo e poder também ser vendido por uma cifra maior futuramente. Mas como eu disse, tirar ele do Atlético Mineiro é muito complicado, teria que fazer um investimento alto. Eu acho que no momento isso é muito difícil. Próximo jogador da lista é Diego Souza. Sim, Diego Souza novamente, mais uma vez. Tem um ano que eu estou falando de Diego Souza nesse canal. Pois é, o Diego Souza é um sonho do Vasco, a diretoria quer sim o jogador. Existe todo um esforço interno para tentar tirar o Diego Souza do Sport. Porém, isso não é simples. Bem, Diego Souza no meado de 2017, houve uma situação de transferência para o Palmeiras, onde rolou vários problemas, vários conflitos internos e houve uma pequena rachadura entre o Diego Souza e a diretoria do Sport. O jogador ele não deixou claro que quer sair do Sport, inclusive ele nunca falou isso, que quer sair, que quer deixar o Sport. Mas naqueles tais de bastidores de repórter daqui, repórter dali, diz que o jogador pensa sim em se transferir para um outro clube. Porém, o Diego Souza tem um contrato ainda com o Sport. Apesar de ganhar um alto salário, o Sport ainda não pensa em negociar o jogador. Então, para tirar o Diego Souza do Sport, teria que fazer uma proposta e investir um alto valor no jogador. Isso é muito complicado no atual momento do Vasco. Lembrando que o Vasco está mantendo o planejamento de não pagar para obter um jogador. Então isso pode fugir um pouco da meta que o Vasco está traçando. Por enquanto a situação de Diego Souza e Vasco continua indefinida, mas eu acredito que eu ainda vou falar muito disso até o final de negociações. O último nome que me causou mais estranheza foi o Gustavo Scarpa. Muita gente vem me perguntar que informação é essa do Gustavo Scarpa vindo pro Vasco. Gustavo Scarpa tá na mira do Vasco. Qual é dessa do Gustavo Scarpa? E eu fui ver de onde surgiu a notícia. A notícia veio do Fox Sport, que falou que o Vasco está sondando a situação do Gustavo Scarpa para um possível investimento futuro, para trazer o jogador para 2018. Em tese, que eu fiquei sabendo é que caso o Vasco não conseguisse adquirir o Diego Souza, a resposta imediata seria o Gustavo Scarpa. Pois é, quem é inscrito meu há algum tempo sabe o que eu acho das informações do Fox Sport, mas enfim, referente ao Gustavo Scarpa. A situação do Fluminense não é boa, o Fluminense ele tá com uma situação financeira um pouco complicada e parece que vai se livrar de alguns jogadores de alto salário. Jogadores como Gustavo Scarpa, Henrique Dourado e o zagueiro Henrique provavelmente irão sair do clube pelo seu alto salário. Isso ainda não é nada confirmado, isso é uma especulação que sai de dentro do Fluminense. Gradativo a isso, algumas pessoas dizem que o próprio Gustavo Scarpa já está em tom de despedida, já falou que possivelmente ele não joga no Fluminense em 2018, mas como eu disse, não existe nada confirmado. Tá, beleza. Sobre Gustavo Scarpa. Primeiro, é um jogador que recebe um alto salário. Segundo, o preço cobrado por esse jogador é absurdo. Na última sondagem que foi feita por ele, o Fluminense estava pedindo mais de 20 milhões pelo jogador. Cara, 20 milhões para pagar assim na lata é muito dinheiro. E vamos lá. O Vasco, ele não está numa situação financeira tão confortável assim para simplesmente tirar 20 milhões. O Vasco vendeu o Luan a 10, entendeu? E o Vasco não ficou rico do meado de 2017 para cá. O Vasco continua com pendências financeiras, o Vasco continua tendo que pagar um bolo de dívidas enorme, inclusive tem que acertar a pendência de alguns jogadores do elenco. Então eu acho muito improvável essa negociação do Scarpa. Eu acho que essa ventilação da Fox é pouco descabida. Tá certo que o Fluminense não vai vender o Scarpa a 20 milhões, porque ninguém vai pagar esse valor. Certamente isso vai ser barateado, mas mesmo assim eu não vejo um investimento muito alto de 10 a 15 milhões em cima de um jogador. Pro atual momento do Vasco, principalmente com a fala da diretoria que não vai pagar para obter o jogador, eu acho muito improvável essa negociação. Bem, basicamente isso, esses são os nomes de momento, mas me diz você, quais desses jogadores você queria ver no Vasco? E quais você acha que podem mesmo vir para o Vasco? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok?
Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo pra me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.